Ele falou, cadê a fulana? Ah, falei, ela não estava mesmo lá. Falei, não, ela não está aqui. Eu falei, eu vou quebrar a cara dela, eu vou quebrar esse bar. Eu falei, por quê? Aí foi quando ele contou. Quando ela contou, eu desmoronei. Bom, a minha infância foi assim, pobre, mas assim, nada que faltasse. Eu digo pobre assim, porque minha mãe que foi mais que trabalhava. Porque minha mãe foi uma mulher guerreira, porque hoje ela é falecida. O meu pai, eu amo meu pai, mas meu pai era irresponsável. Ele filho de italiano, aquele homem magro, branco, alto, e eu puxei mamãe. Mamãe negra, baixinha, gordinha, mas era assim, era uma família gostosa. Só que nunca faltou nada, mas a gente tinha que assim aceitar o que eles podiam dar. Eu fui a filha, eu não, minha mãe teve 7 filhos, mas morreram 5. E ficou só eu e meu irmão. Eu sou mais velha do que o meu irmão, 6 anos. Então, quando você imagina, quando ele chegou, eu com 6 anos, ele ficou meu nenê também. Ele ficou assim, aquela criança que a gente. Ai, parecendo que era meu também, né? Era assim, uma família católica, que a minha mãe tocava órgão na igreja católica, naquele tempo que ainda era latim. Aí a minha mãe tocava e tinha o coral só de meninos, que era, o coral chamava-se São Luís. E a gente, então, eu vivi dentro da igreja, porque minha mãe, para ir, ela tinha, eu recordo, todas as quartas, era à noite, era para fazer o ensaio. Aí no sábado tinha, quando tinha missa de semana, era minha mãe que ia para tocar. Aí os meninos não iam porque trabalhavam, então era ela. E lá eu estava junto. Aí depois era assim, aí depois, assim, casamento no sábado, então era casava uma por uma, então tinha uns 3 ou 4 casamentos, minha mãe lá tocando, missa de sétimo dia, e aquele tempo também tinha, tinha pessoas que queriam que o corpo da pessoa falecida ficasse ali velando na igreja. E aí a mãe tocava também. Então, assim, eu vivi dentro da igreja católica. Só a única coisa que eu não parava, né? Eu levava cada beliscão da minha mãe. Por quê? Porque sabe aqueles bancos que você mexe e fica nhec, nhec? A mãe ficava brava comigo. E eu levava cada beliscão, porque tinha que ser tudo quieto, porque aqueles padres. Hoje os padres são bem mais assim, maleáveis, mas naquele tempo eles eram bravos, sabe? Aí você não entendia nada, que ainda deles ficaram de costa, ainda era em latim. E você, criança, o que você ia entender em latim? A mãe entendia, mas eu não. E aqui para mim era assim, cansativo, né? Então essa minha infância foi assim, de eu brincar muito com meninos, que eu gostava de brincar de comigo, sabe por quê? De bola, bolinha de gude, peão. Eu tinha boneca, mas eu não gostava de brincar de boneca. Não que eu tinha assim, imaginação do que, mas as brincadeiras deles eram mais gostosas. E tinha as meninas também que acabavam brincando com a gente, né? Porque antigamente assim tinha muito campinhos, né? Assim de coisa aí a gente ficava jogando bola lá, soltar pipa. Ai, que delícia! Então, aí a minha mãe nunca foi uma pessoa que dizia assim, com menino você não brinca, não. Porque era tudo assim, sabe aqueles vizinhos, tudo vizinho mesmo, de você conhecer, ter amizade gostosa, sem malícia. Não tinha malícia, não tinha assim, olha, não vai brincar com aquele menino porque ele é sem vergonha, ele vai passar mal. Não, não tinha. Era tudo rir, brincar. E chegava à noite, como ninguém tinha televisão, a gente continuava brincando. Aí a gente brincava de pega-pega, era assim, era uma coisa assim deliciosa. Isso para mim
Eu posso dizer que eu tive uma infância feliz. Eu fui para a escola muito cedo, e como minha mãe me ensinou, quando eu estava no prezinho, eu já fui para o primeiro ano, porque eu já sabia ler e escrever. E as professoras admiravam isso, que eu pequenininha. Aí falaram, não, você vai para o primeiro ano. Aí eu fui na escola Guilherme Jorge, lá na Vila Carrão, e foi muito gostoso, muito bom. E sempre eu falante, né? Participava de teatro. Eu nunca tive vergonha, nunca tive esse. Ai, eu não. Eu pego amizade logo. Então, para mim, todo mundo é alegria. Então, isso aí foi maravilhoso. Mas eu nasci terrível, viu, gente? Eu fui uma menina que eu falo assim, quando eu era terrível na escola, mas assim, e olha que minha mãe era bravinha, mas era assim, pessoa de dar muito conselho, conversar, preocupar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ser educada. Tanto que quando nós saíamos, ela já fazia aquela. Sabe aquela reza que se faz assim com o cílio? Olha, nós vamos tal, você não vai sair. E a gente não podia mesmo, a gente tinha que ficar sentadinho. Eu tive horror disso, sabe? Estava vendo os outros lá comendo, não, tem que esperar a hora que falar que é vocês, crianças. Ai, eu dizia, meu Deus, eu não vejo a hora de ser adulta. Aprendi muito com a minha mãe. Ser aquela mulher guerreira, como eu falei, que ela numa máquina de costura, foi o que mais sustentou nós, com a máquina de costura. E o pai era um excelente pedreiro. Só que o pai, ele era assim, todo mundo era amigo dele. Ele gostava de beber. Então, ele ia no bar, antes de chegar em casa, e todos os amigos ele pagava. Quer dizer, que o dinheiro ficava mais no bar do que para nós em casa. E assim, a mãe, mais que ela falasse com ele, sabe como aquela pessoa assim que escuta, entra aqui, sai aqui? Era assim. E aí a minha mãe começou a passar na frente do meu pai fazer as coisas. Ela pagava isso, pagava aquilo. E eu não sei como, mas o dinheiro dava. Que ela que pedia alimento, que ela pagava isso. Nós sempre tivemos casa própria, nunca foi alugada. E aí eu ficava querendo entender como que a minha mãe, ela conseguia. Porque eu via isso do meu pai desde pequenininha. Mas só que tinha uma coisa, ele era alegre, carinhoso, ele falava que eu era o anjinho da guarda dele, ele me pegava no colo, fazia carinho. A minha mãe já era mais fria. Acho que talvez por ela trabalhar, não que ela não mamasse, não que ela não passasse assim a mão no cabelo da gente, né? Como era danada, a professora me deu um bilhete para me dar para minha mãe. Eu dei? Não. Aí, a professora, você deu o bilhete? Aí eu dizia assim, a minha mãe disse que não pode vir tão cedo. Que ela trabalha, que não sei o quê. Eu não sei se a professora desconfiou. Aí ela perguntou para quem morava perto de mim. Aí a menininha levantou a mão. Então você vai falar com a mãe dela para ela vir. Aí o que a bonitinha aqui fez? Vou bater em você se você falar. Dá um recado para minha mãe. Olha, escuta só, que você vai ter consequências, tá? Aí a mãe, não, nada de aparecer. Aí a professora, você deu o recado? E a menina, com medo de dizer nem sim, nem não, iria mentir para a professora, mas aí a professora pegou ela, tanto que aí percebeu alguma coisa. Aí falou, olha, a Dora falou que vai bater em mim se eu der o recado. Ela falou que aquele tempo era muito bravo, né, as escolas. Aí a professora falou, você vai dar hoje, e se ela pôr a mão dela, ela vai ser expulsa, porque era bem assim. Aí eu fiquei com medo, né? Aí ela deu. Aí no outro dia a mãe foi, porque a mãe ia nas reuniões. O que aconteceu naqueles meio tempo, né? E as reuniões não era todo mês, era assim, quase de 3 em 3 meses que tinha reunião de pais. E aí a mãe foi, menina, a professora falou tudo. E contou também a história de eu querer bater na menina e tudo. A mãe só me olhou, falei, ixi, hoje eu apanho. Só que eu caí do burro, porque
porque minha mãe estava esperando na porta da escola. Dali até minha casa, ela foi dando cintada na perna. Cintada mesmo. E aquele tempo a gente usava aquela sainha azul de prega, blusinha branca com uma gravata, com gravata. Era bem assim a escola, né? Aí no outro dia, a perna toda, né? Naquele tempo não tinha, né? Hoje tem, não pode, né? Mas naquele tempo né? Podia. Até a professora batia na gente. Aí ela falou, você vai. Eu falei, eu não vou, olha a minha perna. Você vai. A hora que eu já tinha passado vergonha, que você imagina todo mundo vendo. Né? E a mãe muito. E aí, e ela falando, você vai se comportar, porque não foi assim que eu te ensinei. Aí, é lógico que eu fiquei uma santa. Eu fiquei. Aí a professora mandou chamar de novo. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa, meu Deus? Não, foi para perguntar o que minha mãe tinha feito, que eu estava um anjo na sala de aula. A mãe falou assim, o anjo é a cinta. Aí eu nunca esqueço. Mas a minha mãe não era que batia muito em mim, entendeu? Mas quando era... Mas eu acredito que ela estava certa, porque eu era danada, gente. Olha, para falar a verdade, eu namorei muito, né, na adolescência, porque naquele tempo a pessoa pedia para namorar com você, né? Aí você, primeiro ele dava aquelas paqueradas de olhar, né? E aí às vezes mandava bilhetinho, coisa que hoje não faz, né? Bilhetinho, aí eu gosto de você, queria namorar com você. E se você aceitasse, você já estava um sim para a pessoa, tal. E então eu fui assim muito namorada dele, porque eu gostava muito de dançar. Naquele tempo os bailes, assim, ou era em sociedade de amigos, né, que tinha, ou então era nas casas. Então tinha casas que gostava, e outra, tinha às vezes músicas ao vivo, mas com sanfona, aquela coisa gostosa, sabe? E, porque a maior parte veio do Nordeste. Então, eles já traziam a cultura um pouco da sanfona e o pandeiro, mas com as músicas bem gostosas. Ou então era em disco, porque naquele tempo era disco vinil, né? Então, as músicas muito gostosas para você dançar, e eu amava. E aí, os meus namorados, a maior parte, eu não ficava perguntando se gostava de dançar ou não, porque eu ia. Eu iria. Aí, quando eu estava indo, aí ele dizia assim, eu não sei dançar. Aí mesmo acabava o namoro. Sabe por quê? Porque era assim. Porque naquele tempo, você não podia dançar com outra pessoa. Você tinha que pedir permissão. Eu sou lá de pedir permissão para alguém. Tem que pedir permissão para dançar. E não podia. De jeito nenhum. Se você está com o namorado, ou seu namorado, ou então você ficava quieto. Você acha que eu ia ficar num baile olhando os outros dançar? Não. Aí eu acabava. Não, acabou. Acabou, tchau e benção. E já ia entrando sozinha, já estava dançando. E isso foi sempre assim, porque parece que eu tinha uma sina. Em vez de eu perguntar, você dança? Em vez de falar o sim para namorar, mas eu não. Acho que eu estava afim de namorar, então eu dizia sim. Mas não era assim apaixonada, não. Eu apaixonei sim, com um rapaz que eu acho engraçado. Lá tinha um parque, né? Que era assim, porque a gente não tinha muitas coisas assim que incentivava de passear, então era parque, e a gente ia todo final de sábado ou domingo, né? No sábado, geralmente não, porque a gente ia dançar. No domingo, a gente iria. E eu conheci esse rapaz e tinha acabado a força. Então estava tudo escuro. E aí a menina, minha amiga que estava ao meu lado, reconheceu ele e aí começou. E eu não sei porque meu coraçãozinho bateu, mas bateu forte. E aí eu chorava, aí eu lembro daquelas músicas do Vanderlei Cardoso assim, parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo. E aquilo, em vez de eu ficar alegre, eu ficava chorando porque eu não olhava para ele, nem ele olhava para mim, porque eu ficava com vergonha de olhar. Porque eu era assim, um amorzinho de adolescente. Aí foi um bom tempo, querida. Aí passou um tempo. Aí um dia ele vem conversando comigo e tudo, e falou:
Ah, eu tinha vontade de namorar com você. Quando ele falou isso, acabou. Eu falei, mas eu não quero. Aí eu falei assim, uai, cadê aquilo que tudo que você sentia? E ele foi falar, você falou que. Eu pensando, né? Não, nem falando nada para ele. Falei, não, 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 não quero, não. E saí aliviada. É assim, é uma coisa que mas sempre eu respeitei. Eu era muito sincera, sempre fui sincera, de dizer assim, olha, acabou porque você não dança e acabou. Né? Senão teria que respeitá-lo por causa que era assim que a gente tinha que era a vida daquela época, né? E quando eu disse não, para mim foi um alívio, que talvez o que eu estava sentindo é aquela coisa, eu era rejeitada. Quando ele falou para mim, quero namorar com você, eu falei não, aquilo me aliviou. Então, para mim foi ótimo, né? Foi ótimo. Então, como eu falei que eu fui muito namoradeira, mas eu já estava já com 18 anos, então a gente já está começando a mudar até a sua visão, a sua mente. E aí eu tinha uma amiga, quer dizer, que não era bem amiga, uma colega, que tinha um irmão dela, sempre passava e ficava me olhando, e eu achei interessante ele. E aí ela falou, ai, meu irmão. Aí, tudo bem, não falou nada, também não. Até que um dia ela falou, olha, Dora, ele está interessado em você. Eu falei, é? Manda ele conversar comigo. E foi assim. Aí começamos a namorar. Ficamos noivos, porque naquele tempo você ficava noivo, né? Que hoje não tem noivado, né? Com a mão direitinha, com aquele, né? O anel, aliança, desculpa, aliança. Mas é interessante que quando eu namorava antes, a única coisa que eu adoro beijar. Nossa, eu sou louca para beijar. E aí, a única coisa que eu fazia com o namorado era beijar. Eu não deixava passar a mão no meu corpo. Se fizesse a mão no meu corpo, nossa! E com ele eu fui deixando. Só que eu fiquei grávida, virgem. É interessante, eu nunca nem posso falar, tirar a calcinha, não tirei nem nada. E fiquei. E eu não sabia. Porque assim, você não imagina. Aí eu fiquei sentindo mal. Eu falei, nossa, eu como. Aí eu pegava naquele tempo que eu trabalhava no braço, e eu pegava, tinha que pegar o trem. E pegava aquele trem, aquilo me dava enjoo. Eu chegava que era uma firma, eu passava mal. Aí eu falei, mas o que eu tenho? Aí eu vou amanhã, aí eu falei com o patrão lá, né, que a gente falava patrão, né? Falei assim, amanhã eu vou no médico, eu trago THT, mas eu preciso ir. Ele falou, não, vai sim. E eu fui. E era eu esqueci o nome dele, ele era muito conhecido no Itaim, particular. Aí eu fui de manhã, e o meu noivo falou que ia comigo. Ele falou, não, eu vou com você. Mas ninguém nem nada, nem passava nada. Ele também estava preocupado comigo, porque ele via o estado que eu ficava até branca, sabe, passando mal. Aí o doutor falou assim para mim, eu esqueci o nome dele, tá? Mas se eu lembrar, ele falou, amanhã você me traz a primeira urina. Aí eu falei, para quê? Não, amanhã você traz. Eu tenho que tirar uma dúvida. Ah, mas olha, juro, gente, não passou nada, assim, malícia, de dizer, ai, eu estou grávida. Não. Quando, no outro dia, quando ele fez o teste na mesma hora, ele falou, aquilo que eu pensei, o que o senhor pensou? Você está grávida. Como? Como que eu estou grávida? Eu estou virgem. Eu falei, mas você brincou. Ele falou, bem assim, você brincou, não brincou? Mas brincar de que jeito? Olha, não precisa ter uma relação. Vai depender do espermatozoide e do seu corpo que estava se preparando para receber esse espermatozoide. Às vezes, um só você engravida. Sai de lá, gente, perdida. Falei, meu Deus, e agora? Eu já estava, sabe, com quantos meses? 4 meses. Ele fez mais ou menos. Ele falou, aí ele perguntou, e essa menstruação? Eu falei, eu não prestei atenção. Olha para você, nem nisso eu prestei atenção se tinha acabado ou não. Aí
Eu falei, e agora para falar com a minha mãe? Porque meu pai dizia assim, se um dia minha filha chegar, vir grávida, eu mato ela e mato você, para minha mãe. Agora eu falei, pronto, vai matar eu e matar minha mãe, que não tem nada a ver com isso. Aí ficou. E agora eu vou ter que contar primeiro para minha mãe contar para o meu pai. Como que eu faço? Aí eu contei, mas chamei a minha sogra, mãe do, né? Falei, você vai lá na minha casa, você fica quietinha, para me dar força para contar. Porque eu tremia para contar isso para minha mãe. Que nem eu estava acreditando ainda. Agora você imagina você contar. E aí eu peguei e contei. Mas eu nem coloquei que eu era virgem. Eu achei assim, que era muito pior eu dizer, eu estou grávida, mas sou virgem, porque eu não deixei ele. Ai, não deixei ele pôr a mão em mim, não. Falei, agora você vai pôr a mão no dia do casamento. Ai, menina, são uma história doida, mas é gostoso a gente relembrar também, porque é loucura, mas é uma loucura assim, sadia ao mesmo tempo, mas medrosa, porque aí ele não estava preparado para casar, nem eu. E agora, né? E aí contou para a mãe. E a mãe contou para o pai. O pai só chorou. Não, não matou ninguém. Sabe quem mais não ligou para mim muito? Minha mãe. O meu pai ficou carinhoso, aí falou para o meu marido, pô, ainda era noivo, eu não quero que você case com ele e jogue na cara dela que você está casando forçado. Eu sou pai dela, eu crio ela e o neto ou neta que vier. Eu achei tão lindo isso do meu pai, porque eu estava com medo dele matar eu e a mãe, e ele veio com outro discurso maravilhoso. E enquanto isso, a minha mãe se fechou. A minha mãe se fechou. Tanto que quando eu ganhei a Valéria, que a minha filha chama Valéria, tá? Meu anjinho de coco. A mãe nunca foi me visitar no hospital. O meu pai ia todo dia. O pai vinha com chocolate, com banana, com laranja, parecendo uma feira. Eu distribuía para todo mundo de tanta coisa. E alegre, porque eu fiz cesárea. E aquele tempo cesárea, você ficava dias. Agora não. Você ganhou, no outro dia já estava. Não, naquele dia você ficava quase uma semana. Bom, casamos. Casamos na igreja, porque aí fui falar com o padre. Padre, eu estou casando, mas estou grávida. Aí ele falou para mim assim, só que eu não falei que também era virgem. Porque eu ficava com vergonha de falar isso, gente. Porque era mais safadeza do que se eu falasse assim, eu me entreguei totalmente. Né? Mas virgem, aí eu não sei qual é o pensamento das pessoas, né? Então eu tinha mais vergonha de falar isso, né? Tanto que eu não falei para minha mãe. Não contei para minha mãe, nem para minha sogra. Eu falei, você vai ficar com essa boca fechada. Hoje eu não tenho mais, né? Mas naquela época, você fica assim. É engraçado da gente querer, se preocupa com o que o outro pensa, né? Mas você não se preocupa com você. Isso acontece, né? Não tem jeito. Aí, quando nós casamos, aí eu tive a menina, depois eu casei em outubro e eu ganhei a Valéria em março. Certinho, né? Foi cesárea, ela veio, foi muito bem-vinda, tanto por mim como o pai dela. Minha mãe era comigo, mas com a neta não. A neta derreteu. Olha, era um casamento que eu posso falar tudo aquilo que foi verdadeiro? Assim, eu tinha tesão pelo meu marido enquanto ele fazia carinho, me beijava. Quando ele penetrava, aí acabava. E eu comecei a perceber isso ao longo do tempo. Por quê? O que está acontecendo comigo? Por que, o que é que acontece que ele é carinhoso, ele não força se eu dissesse hoje não. Porque eu comecei a dizer hoje não, hoje não, hoje não, porque me arrepiava mais, que eu já não estava mais querendo aquele carinho. E ele era paciente. Ele nunca me agarrou e dizia, não, você tem que. Não, nunca nem jogou. E aí, olha, hoje eu não estou legal. E até que um dia eu comentei com ele. Eu falei, não, eu tenho que falar com ele. E eu falei, eu vou procurar uma psicóloga. Nesse tempo, eu fazia parte de uma organização chamada SOF, que era em São Miguel, que é Serviço de Orientação à Família. Você pagava
uma coisinha pequena, por mês, mas você tinha direito a psicólogo, ginecologista, sabe? E era um pessoal assim, com outra cabeça, outro, sabe, outro meios, né? Então, aí a minha psicóloga era a Raquel Moreno, que eu posso falar do nome dela, que sempre comento dela, que ela foi a primeira psicóloga, mas assim, é bem que me ajudou muito. E eu conversava com ela sobre isso. Então, o que, que ela dizia? Olha, Dora, vê a posição, vê se não é isso, não é aquilo. Tudo que eu fazia não adiantava. Até que eu fui perceber que eu gostava dele como amigo, mas não tinha mais amor. E eu não achei certo eu ficar com uma pessoa que eu atrapalharia a vida dele e a minha. Ele sofreu muito, gente. Sofreu muito, 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 porque ele me amava muito. Tinha 10 anos. Ele sofreu muito. E eu vou ter, aí vai ter história. Antes de eu me separar, eu precisava trabalhar, porque eu tinha que me sustentar, que eu não trabalhava. Porque o que ele ganhava, ele ganhava bem. E eu andava muito bem arrumada, cabelo, unhas, muito, muito, muito bem arrumada. Só que aí eu falei, eu preciso trabalhar, ele não vai me sustentar e nem deve. Ainda mais que sou eu que quero a separação. E aí, nesse tempo, eu estava fazendo magistério e eu estudava de manhã. E a menina, eu pedi para ela, você sabe onde tem um emprego? Então, aí eu entrei como operadora de caixa, tinha um hipermercado da Jumbo. Era enorme, ali tinha de tudo, ali tinha restaurante dentro, né? Vendia desde a roupa e tudo, tinha disco, onde que fazia a parte do disco, assim. E as caixas, tinha mais de 20 caixas, porque ali enchia. Então, aí eu comecei a trabalhar das 2 às 6, desculpa, tá? Das 2 às 6. E quando chegava na sexta, aí eu entrava das 2 mesmo e ia até às 11, para cobrir os horários. E no sábado, como eu não estudava, então eu entraria às 10 e ficava até às 10, para cobrir os dias que eu trabalhei só 4 horas. Né? Nesse meio de tempo, como eu falei, aqui eu ficava assim, né, reto aqui, os caixas. E bem quase em frente tinha que vendia disco, que ainda era vinil, aqueles discos long play, né, que falava grande, e tinha o pequenininho. E aí eu comecei a ouvir uma música todo dia, por volta de umas 6 horas, que era o horário que eu quase saía, mas até fechar o caixa, porque tem que fechar aqui o caixa e depois levar para fazer a sangria. Né? E aí eu escutava aquela música. Eu falei, nossa, era do Vando, mas não é aquela moça, não. É do outro lado da moça, que era aqueles pequenos. Eu quero lembrar acho que é muita coisa que esquecer, sabe? Aí veio a moça e falou assim, você escuta todo dia uma música? Eu falei, não, eu estava prestando atenção e quase esse horário que eu estou saindo, põe. Aí assim, eu ponho para você. Eu peço todo dia para o rapaz pôr essa música. Quando ela falou assim, eu olhei para ela e me surpreendi assim, né? Como se surpreendesse. E tudo bem, mas no fundo gostei, porque alguém estava, né, oferecendo uma música, oferecendo. E naquilo, ela começou a me olhar, aí eu comecei também a olhar, né? A olhar diferente. E até que a fiscal que fazia sangria lá era amiga dela. E aí ela falou assim para mim, a Maria está gostando de você, ela tem vontade de conversar com você. Aí eu falei, olha, do sábado dá, porque na hora do almoço ela tá ali, ela pode conversar comigo, não tem problema. Mas eu não estava ainda pensando nada ainda assim. Mas eu sentia que estava acontecendo algo diferente comigo. E eu estava gostando.
Aí ela ficou falando que ela gostava de meninas, e que não sei o quê, que ela estava. Aí ela perguntou se eu era casada. Eu falei, não, que eu estou separada. Aí eu ainda não tinha terminado de separar, estava naquele meio de coisa, mas a gente já estava. Eu estou separando tudo. Aí ela foi conversando, nós estamos conversando, aí eu separei. E quando eu separei mesmo, eu não contei para minha mãe. Eu fiz ele contar para minha mãe. Eu fiquei com medo de contar para minha mãe, porque minha mãe adorava ele. E aí era assim, é como. Assim, talvez a gente lembre que você apanhou da mãe, né? Aquela coisa. Então você fica assim, meio, né? Não sabendo o resultado, né? Meu pai ainda era vivo. E. Não, minto. Meu pai não era mais vivo, não. Minto. Porque a gente fica. Não, ele já era falecido. Aí a mãe ficou sabendo por ele. E aí ela também não tocou no assunto comigo. Não tocou. E nesse meio de tempo eu fui conhecendo mais ela. E aí, quando eu conhecendo melhor ela, eu vi que eu estava apaixonada. E aí essa paixão melhorou mais na cama. Que eu me entreguei. E aí tudo aquilo que eu não estava sentindo com ele, eu senti com ela. E aí agora eu quero agarrá-la, eu quero ficar comigo, eu quero isso, eu quero aquilo. E era uma loucura da minha parte. Porque por que eu descobri que não era amor? Por causa do tempo que vai acontecer. E o que aconteceu? Aí eu fui morar na casa dela. E aí eu falei, minha filha não vai comigo. Eu não vou pôr ela nessa vida, que eu não conheço ainda ela direito, não conheço a mãe dela direito e tudo. E aí? Aí eu falei com a minha filha, lógico, ela ficou triste. Eu falei, mas a mãe não está te abandonando, você vai ficar com a avó e eu vou morar, vou vivendo e depois, mas eu vou vir aqui, você pode ir lá, tá? É lógico que ela aceitou, mas não era aquilo que ela queria. Ela quer a mãe dela também. Tanto que ela já está perdendo o pai e perde a mãe também. Mais que a minha mãe seja carinhosa e tudo, mas não era mãe, né? Mas eu estou querendo viver esse amor. Essa paixão louca. E aí você vai conhecer a pessoa. Aí o que aconteceu? Eu fui mandada embora lá. Por quê? Ela trabalhava, foi primeiro. E depois eu fui por causa do final do ano, né? Que fazem aquela limpagem, né? De funcionário e tal. E eu fui mandada. E com o dinheiro que a gente recebeu, ela propôs a gente ter um bar ali no Camargo Novo, que é no Itaim Paulista. Que eu fiquei ali um tempão morando ali no Itaim. Aliás, nós construímos uma casa no tempo do meu ex-marido, né? E aí eu fui morar com ela lá, com a mãe dela e tudo. Aí você vai conhecendo a pessoa. Aí a mãe dela deu uma parada de não querer que eu fosse na casa. Aí no bar, gente, se eu disser para vocês, que loucura. O bar era assim, um bar bem gostoso, isso era, bem familiar, mas também tinha, né? Aquele bar e atrás era de jogo de ping-pong, aquela coisa, ping-pong, aquele, como chama? Aquele. Ai, que joga bolinha com o taco, né? E eu estava dormindo em cima daquela mesa. Eu não precisava disso, mas eu estava, porque eu não queria largar ela. Aí você vai conhecendo que a pessoa bebe, que a pessoa tinha ciúmes, porque eu era mais bonita, né? Porque agora a gente está de idade, né? Não tem. E eu via que muitos homens que entravam lá ficavam muito me olhando, mas eu nem olhava. Porque eu não via eles, eu via só ela. Meu olhar era para ela. E aí começou a dar um tapa. E é interessante, esqueci de falar para vocês. Eu dava palestra de violência doméstica quando eu estava ainda com meu ex-marido. E a gente ouvir
as mulheres, e a gente tem que dizer, olha, você tem direito, você vai viver sua vida. E, de repente, eu estava vivendo aquilo. E eu não tinha coragem. Eu virei um trapo. Aquela mulher que se arrumava, eu já não tinha mais tanta vontade. Meu cabelo já não ligava, unha não ligava, porque meu olhar era só para ela. Gente, é um horror, foi um horror. Quando bebia, aí batia em mim, dava tapa no meu rosto, falava que eu era assanhada com os homens. E aí eu dizia, mas aonde que eu sou? Se eles me olham, eu não posso arrancar o olho deles, mas eu não olho. É porque ela falava, fulano te olha, e não sei o quê. Aí, mas quase todos eles percebiam que eu tinha um caso com ela. Precisava falar. Porque acho que só de ver eu olhando para ela, eu vivendo para ela. E até que um dia ela pegou uma raiva de um rapaz tão grande, que eu não me recordo, ela arranjou um facão, gente, sem brincadeira, desse jeito. Ela correu atrás dele com aquele facão. E aí, nós fomos parar na delegacia. Quando chegou na delegacia, nem fizeram queixa, mas o delegado falou, por que esse facão? Que é bom, porque eu vou dar nele. Não falava o motivo, mas falava. Aí o delegado falou, não, você não vai ficar com esse facão. Ficou lá na delegacia. E eu passei vergonha, porque eu falei, meu Deus, eu nunca vim. Olha onde eu estou. Dora, acorda. E eu não acordava. Outra vez, esse foi pior. Gente, esse foi pior de tudo. O meu ex-marido, de vez em quando, ia lá no bar me ver. Ele só ia ver. Ele não mexia, não falava nada. E teve esse dia, eu não estava lá, eu estava lá na casa da minha mãe para ficar com a minha filha. E ele foi lá no bar, e a Maria que atendeu, e conversando com ele. Querida, vocês não imaginam. Ela começou a embebedar ele, embebedar, que ele já não estava mais aguentando nem coisa. Ela pegou um táxi e levou ele até na casa. Aí ele, mais ou menos, ela viu onde que estava a chave, abriu, ela começou a bater nele. Ela bateu tanto nele que na cabeça, gente, eu não estava sabendo. Ela não foi, em nenhum momento ela foi. Já ela sabia que assim, a minha casa era no alto, passava 2 ruas, aí era a rua da minha mãe. Então, minha casa ainda era no alto. Aí, quando chegou no outro dia, parece que a Valéria falou, eu vou lá na casa do pai. Mas aí eu tinha ido embora, mas eu não fui para casa, lá para o bar. Eu falei assim, eu vou ver a Cidinha, porque a Cidinha queria falar comigo. E aí eu fui para a casa da Cidinha, que ela morava ali na Carvalho. Aí eu peguei e fui. E aí a Valéria foi quando o pai dela estava desmaiado, ensanguentado todo. Ela não entendeu, ela pensou que era ladrão, qualquer coisa assim. E aí ela chamou meu irmão, aí meu irmão foi lá, e meu irmão tinha carro, aí pôs ele para ir para o pronto-socorro. E ele não comentava nada. A única coisa que ele lembrava, que ela que levou ele. De bater, nem isso ele lembrava. Mas sabia que era. Aí todo mundo supôs, ela que bateu nele. E aí, quando naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, então eu não tinha comunicação. Aí, daqui a pouco, ela chega lá na Cidinha. Ela chega. Que ela sabe que eu tinha comentado com ela que eu ia aproveitar, eu ia lá, que a Cidinha queria falar comigo. Aí ela chegou e não falou nada também para mim. Não falou nada. E tudo bem. Aí vamos embora. Falei, acho que eu vou passar lá. Não, você não vai passar, porque você já foi ontem, que não sei o quê. Falei, bom, então tá certo. Aí, o meu irmão ficou tão nervoso que ele foi com os 3 homens lá no bar, que era distante.
Ele foi e eu estava. Ele falou, cadê a fulana? Ah, falei, ela não estava mesmo lá. Falei, não, ela não está aqui. Eu falei, eu vou quebrar a cara dela, eu vou quebrar esse bar. Eu falei, por quê? Aí foi quando ele contou. Quando ela contou, eu desmoronei. Eu falei, mas eu não sabia. Ela não me contou nada. Eu falei, não, você não vai fazer nada, porque esse bar também é meu e dela. Então, por gentileza, e não vai bater nela, porque um homem não bate numa mulher. Ela foi errada. Nossa, eu vou conversar com ela, mas você não vai pôr a mão nela, não. Uma que também, né? Eu ia deixar bater nela. Aí, é lógico, quando ela chegou, depois, aí meu irmão já não estava mais, eu falei com ela. Aí ela, porque ele quis me agarrar. Eu falei, não. Falei, eu conheço. Olha, fosse eles um safado, tudo até acreditaria. Falei, você fez isso por maldade. Não, ele não vem não, que isso eu não acredito. E não acredito mesmo, imagina. Mais que ele bebesse, ele era mais mole do que nunca. Ele não era muito de beber. E acho que aquele dia, quando ficou mal, tanto que ela carregou, ela mesma falou que levou ele, como que ele ia agarrar ela? Mas eu não larguei dela. Não larguei. Nem desse e nem do facão. Mas aí foi passando o tempo, aí eu fui percebendo que aquele amor não era amor. Aquela paixão já estava me. Assim, eu estava vendo que eu não estava bem. Desculpa, tá? Eu não olhava nem no espelho. Eu juro que eu não olhava, porque se eu olhasse no espelho, não era eu. E você sabe que o espelho conversa com você, mostra quem é você. Né? Que eu sempre falo isso. O espelho não é só para você ver sua beleza. Se você olhar atentamente no espelho, ele te fala tanto. Porque ele vê a sua alma, vê seu coração, vê seus olhos, a sua boca. E eu tinha medo, né, de olhar. Porque ele ia me dizer as verdades que eu não queria ouvir ou saber. Eu, esse tempo nem terapia eu já não fazia mais, né? Então, quer dizer, era as minhas amigas, que era essa, né, a Cidinha, que ficava doida. Não, Dora, isso aí não é possível uma mulher que é de luta e você está desse jeito. Você já se viu? Eu ficava quieta, não tirava a razão dela, mas também não dava, ficava quieta. E aí foi indo, foi indo. Aí eu me libertei, demorou 3 anos e meio. Que essa violência, esses estados. Aí você fica assim. A gente gosta de uma mulher, não porque é uma mulher, a mulher não vai bater. Não, você não pensa nisso. Mas você não acredita que a própria outra mulher fazer esse papel. Porque quando as mulheres que gostam de outra mulher, né, que eu falo que são lésbicas, que antes colocavam sapatão, ainda colocam, né? Ou entendida, que antes era entendida, era aquela coisa toda. Você fica imaginando o carinho, porque você fica aquela troca, companheirismo. E quando você sofre tudo isso, aí você fica assim, mas muitas mulheres largam os homens por causa dessa violência, e uma própria mulher fazendo com isso com a outra mulher, e eu aceitando. Aí você fica imaginando aquelas histórias que eu ouvia das outras mulheres com os homens, e que elas também não tinham coragem, elas não tinham, estava passando toda essa violência. E ela, qual era a desculpa? Eu tenho filhos. Eu preciso, como que é? Eu não tenho o que comer. Então, ele que me sustenta. Eu não sei onde morar. E aí você escuta tudo isso e você tem a mesma coisa de mulher. E eu tinha com quem morar, eu tinha minha filha, eu larguei minha filha, gente. E isso deu um trauma na vida dela. Pensa que não deu? Talvez hoje ela é psicóloga para ela entender ela mesma. Porque ela ficou sem a mãe, sem aquele amor, sem aquele carinho. A primeira menstruação dela eu não participei.
Aí você dizia assim, você é mãe? Sou. Mas que mãe que eu fui? Que mãe que eu fui? E o pior de tudo isso, eu não me arrependi. Eu vivi ruim ou não, mas eu vivi esses momentos. A única coisa que eu me chateio é a minha filha. A minha filha, que eu já conversei muito com ela. Hoje ela entende, mas naquela época era criança, adolescente. Olha, ela repetiu de ano. Ela estava no sétimo, que agora fala sétimo ano, né? Aquele não falava sétima série. Ela repetiu. E os professores ficaram bobos de ver ela repetir, porque ela era excelente aluna. Aí quem sabe quem ia na reunião? Minha mãe, não era nem eu. E a minha mãe tampou o ouvido para não falar para mim. E quando chegou no final do ano, que aí tem que ser a mãe para assinar, para fazer a matrícula, que aí eu descobri que ela tinha ficado retida. E o que aconteceu? Que ela chegou a ir para a diretoria e que ninguém acreditava. O professor falou para mim, eu conheço a Valéria, ela estuda aqui desde o prezinho. Aí, quando ele falou tudo isso, eu falei, já sei por quê. A minha filha tem uma revolta comigo. E é uma maneira dela dizer, eu não vou ser mais aquela menina boazinha, não vou ser. Aí eu senti, passou os dias que ela fugiu de mim. Aí ela ficou com medo de mim. Claro que não era de bater, mas ela ficou com medo. Aí quando ela veio conversar comigo, eu fui conversar com ela, eu pedi milhões de desculpas, mas eu dizia, olha, eu não posso levar você comigo, porque o que eu passo, eu não quero que você passe. Mais ruim que você sente falta da mãe, mas você tem o acolhimento da sua avó. E eu não vou poder te acolher, porque eu tô péssima, eu estou começando a ficar no fundo do poço. Eu já estava ficando no fundo do poço. Porque eu estava depressiva, já estava. Mas eu não conseguia largar. Era aquela coisa assim de você não colher, você saber de tudo isso, uma mulher fazer isso com a outra mulher, e você aceitar, você não ter coragem, ainda você dizer assim, que você fica espelhando que ela mude e que não vai mudar. Talvez ela com outras, que eu nunca perguntei, ela faria a mesma coisa. E eu não queria ver, enxergar. Aí nós acabamos. Triste, né? Não fui eu que separei dela. Porque ela arranjou uma outra pessoa. Você acredita? Não fui eu. Acho que estaria até com ela. Não sei se até hoje, né? Talvez não, porque eu sentia que já estava acabando aquela paixão. Mas foi ela. E não falou para mim. Um dia ela leva uma moça lá, mas bem mais velha, bem mais assim, de idade. Ela não velha, mas de idade. Não tinha nada a ver comigo, não tinha nada. Ela lá. Eu falei, aí eu achei que ela ia dormir, porque ela estava já sumindo de mim. Aí eu falei, você não vai dormir comigo? Não, eu vou dormir lá com eles, porque não sei o quê. Aí eu achei assim estranho. Eu falei, mas ela não vai dormir comigo? Puxa, então tá bom. E eu, olha só, a gente fazer essas cada coisa, né, que só Deus duvida. Fiquei olhando debaixo da porta para me ver o que estava acontecendo. E ela abriu a porta. Pensa que eu não sei que você estava olhando abaixo. Falei, será como que ela viu? Porque a porta só tinha uma coisinha assim, que nem eu enxergava nada. Bom, quem deve sempre fica com o pé atrás, né? Aí ela me esculachou, chorei muito aquela noite, sozinha, ela não foi dormir comigo, chorei. E aí eu fui vendo, aí até que eu falei, você está morando com essa moça? Não, fala a verdade. Aí termina, você vive com ela, que acho que é isso que você quer. Eu não vou querer ficar, você vem a hora que você quer, porque agora você não está mais nem aqui. Aí ela
Aí o bar já estava acabando, porque foi naquela época que as coisas estavam ruins, a inflação estava alta. Hum, Talvez você é bem mais jovem, não lembra, mas quem é mais jovem não lembra. Que eu acho que foi com o presidente, não foi o Collor, não, foi o outro antes, eu acho, que a gente entrava nos empórios, você podia comprar só uma coisa, e no açougue você fazia uma fila enorme para comprar 1 quilo de carne. E a bebida também. Aí a gente fechou. Aí nisso, foi por isso que ela estava indo em outro lugar, e acabou. Ainda fiquei uns dias na casa da mãe dela, que a mãe dela era um amor de pessoa. Ela nem sabia de muitas coisas que aconteceram. Sabia do meu, com eu e ela, mas não sabia, assim, das coisas que eu passei. Eu não contava para ninguém, para ninguém. A única pessoa que eu desabafava era a Cidinha. Era a única. Para ninguém. Porque talvez até uma vergonha a gente contar. Você tem que ter alguém mesmo assim que você tenha essa coragem. Olha, está acontecendo isso comigo. Olha que tem isso, tem aquilo. Aí a pessoa, você confia e a pessoa te dá até aquele carinho que você quer. Eu arranjei um emprego, eu trabalhei com um advogado, aí eu fiquei como secretária. Eu já tinha terminado o magistério, mas eu ainda não tinha procurado como professora. E nesse meio de tempo eu conheço uma outra pessoa. Mas essa pessoa era bem mais jovem do que eu. Aliás, as pessoas são sempre mais jovens do que eu, não que eu procure, porque eu não tenho para minha idade. Para mim, amor não tem idade, nada. Mas a pessoa que fica interessada, eu não ficava perguntando, quantos anos você tem? Não. E ela que se interessou primeiro para mim, e aí quando eu fiquei com ela, nós ficamos 11 anos. Foi mais calmo, não teve nada de coisa, porém, eu estava vendo ela mais como filha do que namorada, porque ela era mais velha do que minha filha, lógico, mas para mim ficaria mais como filha do que. E aí ela foi percebendo também, e aí a gente acabou. Mais do que justo, porque a gente fica com alguém que você não gosta, como eu fiquei, então não dá. Né? E ela é o direito dela também de ir viver a sua vida. É uma boa pessoa. Nesse meio de tempo vem a internet. Aquela internet que você tinha que entrar só a partir das 10 horas da noite, que era gratuito. E no sábado, depois das 2 horas. Mas era assim, todo mundo entrava, menina, mais caía do que nunca. Aí até que a minha filha estava entrando num bate-papo e falou para mim, olha, tem uma sala da UOL que é de lésbicas. Aí eu comecei a entrar. Aí eu conheço uma moça chamada Tereza. Aí a Tereza morava mesmo, como que é? Da mesma cidade do Chico Xavier. Isto. Não, Uberaba, que é Uberaba que ele. Aí eu conheci. Gente, eu me apaixonei novamente. Outra enroscada. Mas só que ela morava longe, sabe o que foi o gasto? Telefone. Porque era aquela agonia minha. Eu chegava, naquela época, olha, uns 25, 26 anos atrás, eu chegava a pagar 700, 800 reais de conta, que era Telesp ainda naquele tempo. Porque eu tinha que ouvir a voz dela. Quando eu a conheci, a minha filha ficou assim, mãe, você tem certeza? Porque nós não temos, eu não discrimino ninguém, nem minha filha. Mas quando você vê, aí você diz assim, você tem certeza? Ela pesava quase 200 quilos. Morava lá em Uberaba, longe de São Paulo. E eu fui. Aí chegou lá,
me desprezava. Gente, eu falei, não, eu não acredito que eu caí em outra. Ele me desprezava, e eu ali, naquela tentação, que ainda bem que virou, em menos de um ano acabou, porque eu vi que não ia dar certo, eu falei, nossa, só estou entrando enroscada, apesar da outra não, né? Mas essa de novo. Aí eu fiquei sozinha por uns meses, e eu me lembro quando eu fui para a praia, fui lá em São Sebastião, no Ano Novo. E eu estava lá meia-noite, lá bem deserto, que não deu para a gente ir para o centro, porque estava assim, né? Então, ficamos ali mesmo. Aí eu fui quando eu fiquei conversando com o mar, com aquela energia gostosa que tem o mar. Eu falei, me traga um amor. Eu preciso de um amor, mas um amor verdadeiro, que eu preciso viver isso. E entrei no mar, com aquela energia gostosa, boa, que eu sabia que ia acontecer alguma coisa boa. E aí, em abril, dia 7 de abril de 2001, aí eu estava lá de novo na UOL, batendo papo. Aí tinha uma moça que eu gostei de ver o nome dela, Raio de Sol. Achei lindo, Raio de Sol. E o meu era o nick Deusa. E aí, eu que chamo. Aí ela, muito educada, falou assim, olha, eu estou conversando com uma amiga, estou te escrevendo, né? Porque naquele tempo nem para ter áudio, né? Mas depois eu falo com você, se você aguardar. Aí eu fiquei conversando, porque eu tinha muito amigo ali na UOL, nossa, que a gente fazia muito. Sem às vezes conhecer, eu conhecia, era assim. Mas era muito gostoso. Aí ela veio. E nisso nós ficamos dali, era mais de 2 horas. E só que eu tinha que desligar, porque no outro dia eu ia fazer o concurso para entrar como diretora de escola. E ela era professora também de história lá, só que ela morava, né, naquela época ali, encostado Barretos, que é também distante, menina, distante. É a cidade. Ai, meu Deus, como que eu estou esquecida? A hora que eu lembrar, eu falo. Eu adorei a cidade, é pequena, mas é muito gostosa. Arranjei, tive muitos amigos por causa dela, que ela era uma professora muito conhecida. E ela foi até secretária da educação, tudo, nessa cidade. Aí nós conversamos. E aí, no outro dia, 7 horas, ela ligou o telefone. Aí eu não sabia que era ela, que a gente trocou, né, números. E aí, ela, quando eu falei, alô, tal, ela falou que se apaixonou no primeiro dia, no primeiro momento, por causa da minha voz. Que a gente, quando levanta, você levanta até meio, né? Ainda mais 7 horas, pleno sábado, eu tinha dormido mal. E eu ia fazer ainda, porque o meu ia ser à tarde, não era de manhã. O meu era para estar lá meio-dia. Então, por isso que eu estava ainda na cama, né? Não era cedo. Aí ela pegou, falou comigo, e aí, ela falou, quando você voltar de fazer o seu concurso, você me liga? Eu falei, ligo. Ou então você entra na internet, que eu vou estar lá te esperando. 13 de abril, eu já estava lá na cidade dela. Olha, eu posso agora dizer, foi o amor da minha vida. A mulher aquilo que a gente imagina você não ter um amor, mas eu tive esse amor tão gostoso, companheirismo. A gente teve tudo juntas. Nós tivemos um apartamento, eu falo, tivemos, não, tem, né? Que foi eu e ela. Ela conseguia, ela tinha carro, aí ela comprou, um sonho dela era ter um carro zero, conseguimos, porque tudo era união. Não tinha é meu ou seu, é nosso. Ai, que amor lindo. Amor, um amor, assim,
de 13 anos que a gente conviveu, 13 anos, não vou dizer que tem dia que você levanta azeda, o outro também, né? E eu fiquei como diretora da mesma escola que ela, e eu não sabia se era legal eu ficar, não, e ela era coordenadora ali na escola Dom João Ogno, ali na rua, é rua mesmo, não é avenida não, ali chama Maria Carlota, ali na Vila Esperança. Ela se mudou de Barretos para cá? Sim, mudou. E eu não acreditava. Quando eu fui lá do dia 13 de abril, aí a gente ia, todo mês se via. Aí, não, 15 dias. Eu ia lá 15, ela vinha 15. Ela ia aqui, porque a gente já não aguentava ficar mais longe. Olha que interessante, porque como ela era efetiva do Estado, eu não podia ir para lá, porque o Estado, até porque eu sou professor do Estado, e do Estado, quem é professor Fundamental 1 não pode ir para o interior, que não tem, porque é a prefeitura que está fazendo o trabalho. Né? Agora, quem é do ensino médio, aí sim pode. Pode. Quando ela falou, eu vou pedir remoção, sabe quantas escolas que ela colocou? 60, com medo de não achar. A primeira escola, Dom João, foi que ela conseguiu. A primeira. Ela pôs 60. A primeira foi. Eu tenho até hoje. Que eu ainda não era nada ali. Eu era professora, eu ainda era professora, eu ficava como diretora nessa autoescola, ficava como professora, eu pegava muitas férias. Quando aí precisou de um diretor, me convidaram. E ela era coordenadora ali, de história. Ela coordenava, mas uma excelente coordenadora. Gente, que mulher, levantou aquela escola. Porque tudo que ela fazia com amor. E olha que não era boazinha, não, viu? Ela chama Silvia, tá? Eu posso falar porque um coração. E lá, eles chamavam ela até de Silvão, porque quando ela colocava todo mundo, ficava um, mas sem precisar ofender, que ela nunca ofendeu, nunca. Que eu vou terminar, não terminar, mas colocando que nesses 13 anos, foi tão maravilhoso. Nós conquistamos tantas coisas e viajávamos. Guaíra, viu? A cidade, que é encostado de Barretos. Guaíra, porque tem Guaíra do Paraná e tem o Guaíra de São Paulo. Então tem Barretos e Guaíra, depois tem Miguelópolis. Miguelópolis, é isso, se eu não falei errado. Era Guaíra. A cidade é pequena, mas é gostosa. Eu conheci todos os amigos dele, todos eles me aceitaram. Ficaram felizes por ela também, porque ela já tinha sofrido por alguns amores na vida. Então, esse encontro, tanto da minha parte como dela, era um resultado daquilo que eu pedi, que viesse um amor, e veio. Em 2014, nós temos o jogo da Copa, aqui no Brasil, né? Que a Copa foi aqui. O Brasil perde, né? De 7-0. Foi com a Alemanha, né? 7-1, foi com a Alemanha, né? Que ele jogou. E a gente decepcionou todo mundo, porque a gente tá. Eu tenho as fotos com ela, nós tudo com camiseta. Acho que toda casa, né? Camiseta do Brasil, era não sei o quê. Aí, quando ela. Um dia 14, aí a gente pegou as férias, porque assim, como era no Brasil, teve jogo em São Paulo, teve jogo no Rio, né? Então as férias, em vez de ser em julho, aí ficou assim, na metade de junho e voltou dia 14 de junho às aulas. E aí, dia 14, a gente volta, normal. Eu não tive férias porque eu era diretora, porque não pode pegar férias o diretor nas férias do aluno. Então eu tinha que ir lá na escola, aquela coisa toda, né? Aí voltamos dia 14, e aí um dia 14, quase não estava vindo aluno, porque estava chegando, né, as férias, ainda tinha gente que ainda estava ainda muito bravo com o Brasil, né? De ter... Aí no dia 16, eu falei assim para ela,
vinha um moço para arrumar, porque nós tínhamos assim, porque era gás de rua, né? E o chuveiro era a gás também, só que gasta muita água. Por quê? O gás de rua, para o chuveiro, ele até esquentar. E ele cai, menina, porque é uma enxurrada. E eu falava, gente, a gente tem que economizar. E eu não entrava na água gelada, porque era bem gelada. Aí, às vezes, a gente colocava balde. Falei, não, mas é muito sacrifício. Falei, vamos perguntar se pode colocar elétrico. Aí podia. Então, aí eu troquei. Né? Então, ficou... E aí o moço foi um dia antes trocar. Né? Porque aí tem que colocar todo o fio, a gente comprou tudo certinho. Só que o chuveiro, um dos chuveiros, porque ela tem 2 banheiros, né? Um que é de suíte e o outro, que eu falei para você que é até grande, ou esse apartamento que nós compramos, né? Que nós compramos no lançamento. E a gente viu, né? E era uma coisa gostosa, você vê o apartamento crescendo e você vai crescendo junto, você vai tendo sonho. E aí eu falei para ela, então amanhã eu não vou vir, porque eu não peguei férias. Então, como a gente tem abonada, agora tiraram, né, a abonada dos professores, mas naquela época tinha, eu falei, eu vou abonar porque a escola está quase vazia e eu sei que você consegue. Se precisar muito de mim, porque a gente mora, aqui era a Maria Carlota, aqui é a Rua Atuaí, aonde eu morava. Aí eu não fui. Ela, quando eu estava deitada, quando ela levantou tudo, eu estava com preguicinha, não fiz café nem nada, ela fez tudo, né? Porque assim, quem levantava a fazer, tomava banho e aí fazia. Ela me deu um beijo aqui, nesse rosto, porque estava virada para cá. Ela escreveu, ela falou bem baixinho assim, fica com Deus. Mas aquela voz tão suave, tão assim, para como não quisesse acordar eu. Aí ela foi. Eu só olhei assim, voltei a dormir. Mas aí eu fiquei esperando o moço chuveiro, ele veio, arrumou. Aí eu tive que lavar todo o banheiro, porque, você imagina, porque joga, né, aquela água, tudo. Aí eu liguei para ela, falei, olha, o moço veio, arrumou direitinho, tá calma aí? Ela falou, não, Dora, tá ótimo aqui. Você, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, ela foi até de carro, porque a gente não precisava ir de carro, mas ela ia, porque nesse tempo eu tinha a Julie já, né? E eu tinha um outro cachorrinho, o Billy. E ela ia tosar, então já estava marcado. Ela ia sair 4 horas, levava os 2, esperava eles e trazia. A gente só punha nesse mesmo lugar. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu estou lá já ajeitando tudo, limpando mais ou menos, né? Limpando. Aí, quando foi 1h30, o telefone liga. Eu não tinha celular. O telefone fixo eu tinha. Aí me ligou o telefone fixo, aí era lá da escola, eu falei, tá tudo bem? A Silvia desmaiou. Nossa, gente, porque eu assim, eu ando em casa, estou aqui ajeitadinha, porque eu ando quase uma bruxinha. Porque eu mexo com Cândida, essa coisa. Sim, a Cândida vem em mim. Então eu ando com minha roupa pior. Se eu tenho que sair, não. Aí eu troco, se eu vou, tomo banho. Tal. Mas eu estava, querida, do mesmo jeito que eu estava, eu saí. Você imagina, né? Eu desci, que eu não sei nem como descer, abri tudo. E ela estava na sala que ela. Porque nós temos. Eu não sei se ainda tem, né? Porque a gente, quando sai da escola, não quer mais saber de escola, não quer saber de nada, né? Aquele tempo a gente falava, tinha que ter uma reunião com os professores, e na quinta-feira ela dava essa reunião. E aí ela entra, né? Aí estava fechado, não me deixava. Não, Dora, eles estão lá, ela está ainda desmaiada e eles estão aqui. Aí me puseram na minha sala. E a minha sala não vê nada, porque ela tinha aqui um tipo de uma coisa, e entra aqui, aí depois entra para cá, que é a minha sala. Então você não vê nada que está acontecendo aqui. E eu nervosa lá, mas, gente, eu preciso ver. E olha, se você olhasse para mim, você dizia, essa não é a diretora da escola, né? Porque a gente vai arrumadinho. Mas eu queria dizer, você acha que você vai ligar para a roupa?
Você vai pensar, eu vou sair daqui, vou me ajeitar. Eu não, do jeito que eu estava, eu corri. Aí falaram assim, precisa ir alguém para na ambulância. Eu falei, mas a ambulância? Porque ela está se recuperando, mas é bom levar. Aí eu chamei minha filha. Lembra que ela, né? Eu chamei minha filha, liguei para ela, que ela não morava comigo, morava na Maria Carlota mesmo, que era numa outra. Ela pagava aluguel era um prédiozinho, ela morava ali, e ela veio. Eu falei, você traz o documento seu e tudo, porque você vai com ela, você pode ir. Ela falou, nossa, quando eu vi, minha filha já estava lá. Porque ela amava demais. Olha que diferença das outras. A da Silvia era como se fosse mãe. Ela falava, eu tenho duas mães agora. E a Silvia dizia, eu tenho minha filha. E aí, levou. E eu não vi, porque eles não me deixaram, tanto que foram tão quietinhos que desceram, quase próximo a minha sala, desceram, puseram ela na ambulância, e foi, eu não ouvi, não vi nada. Porque todo mundo ali ficou perto de mim, começaram a rezar. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. E acho que para falar alto, para mim, não ouvi. Aí foi embora. Aí eu falei, bom, então eu vou para casa, eu vou tomar banho, e eu vou ligar para minha filha, porque minha filha tinha o celular. Só eu que não tinha, a Silvia tinha, eu não. Até hoje eu tenho o celular dela guardado. Aí ela pegou e falou assim, aí eu ligo para ela e falo, porque eu não sei onde que levaram ela, né? Eu não sei qual hospital. E aí eu vou tomar. Aí veio duas professoras vir comigo. Tem uma que ela é médium, ela tem, tipo sensitiva. Ela falou que ela já estava sentindo, mas não quis falar nada. Aí eu fui e falei, então você fica aqui que eu vou tomar banho, que eu vou esperar a Valéria. Ou esperar, não, vou ligar para a Valéria. E nisso, eu estou tomando banho, eu estou me enxugando, eu escuto a voz que ela fala, eu escutei quando ela falou, cadê minha mãe? Eu falei, sim, cadê a Silvia? Você trouxe a Silvia? Aí ela me vira que tinha falecido. Eu falei, não, você está brincando, você está mentindo. Mas como? Ela desmaiou. Como que ela faleceu? Aí eu dizia que não era mentira, que era mentira, que era mentira, que era mentira, que era mentira. Deu um desespero tão grande. E aí ela também chorando. Ela falou, eu gostaria que fosse mentira, mãe. Deu um AVC hemorrágico. Daquele que ela já tinha estado e que não adiantou nada. Minha vida acabou ali. Eu não estava ouvindo mais ninguém, eu não estava. Nada, 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 nada. Aí minha filha fala, mãe, vamos doar os olhos dela, que tem lá pessoas para doar. Aí eu me assustei, falei, nossa, nós nunca conversamos sobre isso. Aí eu fiquei quieta, aí ela falou, mãe, mas tem que ser rápido, porque você tem que tirar, não pode demorar. Aí eu falei, olha, vamos. Mas tinha que ser, porque eu tinha união estável com ela. Então, eu era responsável. E ela fez 13 de janeiro, um ano antes, 2013. Parece que já estava adivinhando, né? Aí ela pegou, aí eu fui, aí doei as córneas dela. Daí foi para Sorocaba, não sei com quem, porque eles não ficam, né, comentando, mas eu sei que foi para Sorocaba. Foi um dia terrível. Eu não liguei para ninguém, a minha filha, não, mãe, deixa que eu ligo. Aí ligou lá para Guaíra, porque ela tem irmão, tem irmã, né, lá. Aí ligaram para alguns amigos, alugaram uma van bem grande, que veio muita gente naquela van. Não sei quantas pessoas cabiam, porque eu nem prestei atenção direito na van, mas eu sei que tinha bastante gente. E aí tudo era eu, para assinar, para falar isso. Aí que eu descobri que quem doa as córneas, você não paga caixão, não paga nada. Eu falei, não sabia.
Aliás, eu nem lembrava que tinha que pagar alguma coisa, na minha cabeça não estava nem assim, ó, você vai pagar isso. Que é duro você que ainda tem que fazer tudo isso e em nenhum momento eu tive vergonha de dizer que era minha companheira. Porque ali, antes, eu não tinha, eu não comentava. Olha, eu sou lésbica ou eu tenho a minha companheira. Não, nem era, porque eu e ela, todo mundo já sabia, mas não precisávamos falar. Porque a gente, mesmo lá na escola, a gente era profissional. Ela era coordenadora, eu era diretora. Ninguém aqui. Poderiam até imaginar, mas não via nossa. Nós procedíamos muito bem, cada um no seu lugar. Agora, quando chegava em casa, era diferente. Aí foi quando. Aí deu tudo, aí fez. No outro dia, demorou para liberar o corpo. Ela ia ser enterrada 2 horas e da meio-dia ainda estava ali no hospital. Ali. Quando liberou, ele veio correndo, mas era interessante que ela não gostava. Parece que estava tudo certo. Ela não gostava de cemitério, não gostava dessas coisas. Aí a minha filha ainda demorou um pouco, porque ela falou assim: eu não queria que visse o rosto dela, porque por ela ter coisa, ela, ficou tudo torto e eles lá não arrumam. Aí o moço falou: não, eu sou maquiador. Aí eles levaram minha filha, porque minha filha que ficou para reconhecer ela e foi dentro do carro com o moço para trazer. E aí ela arrumou direitinho, tanto que estava perfeita. Ainda falou. Aí eles pegaram, aí veio. Quando eu venho vindo, olha, ela era bem admirada. Todos, quase todos os alunos lá na Vila Formosa, diretores de outras escolas, coordenador de outras escolas, supervisores que conheciam ela. Eu só vi assim, apesar que você está meio tonta, mas de você ver. E aí colocam o corpo dela lá. Não ia poder demorar muito. E eu ali fiquei, aí ficou, isso me recordo, a irmã dela, a sobrinha dela, tudo ao meu lado. E aí eu falei, comecei a falar alto do meu conhecimento com ela desde o dia 13 de abril. E dizer que amor lindo que a gente tinha e que ainda tem. Eu falei para ela assim, ela falou para mim assim no dia: você é a mulher da minha vida. Ela falou isso para mim. E eu tenho aqui um quadrinho que ela fez para mim no Dia dos Namorados. E ali eu desabafei. Eu não queria saber quem estava ouvindo, deixou de ouvir, não me interessava. Me interessava de eu dizer: estou perdendo a pessoa da minha vida que está ali, mas ela estava me ouvindo. Aí, sabe, aí eu beijei ela, sem pudor, sem medo, sem nada, porque era o meu amor da minha vida que estava ali. Aí eu saí, já despedi, falei assim para mim mesma: você não vai ter mais ninguém na sua vida, e eu não quero mais ninguém. Porque esse amor era tão gostoso, por tudo que eu já tinha passado. E agora eu vivi, gente, que coisa gostosa. Eu posso falar o que é amar alguém. Não importa se era uma mulher, podia ser um homem, mas foi uma mulher. E a conexão nossa. E eu digo, ela está me esperando. E eu estou aguardando ela lá. E aí a minha vida ficou muito triste. O meu luto, o meu luto hoje está conformado. Mas aquele meu luto, passar Natal, Ano Novo, aniversário, nossa, era uma coisa assim. O que eu tive de bom era minha filha, que ela diz assim: eu vou ficar com a minha mãe porque ela está precisando de mim. E ficou. Mesmo que um dia
Eu abandonei ela não me abandonou. Não me abandonou. E aí, nossa, eu fui. Não queria mais voltar para aquela escola, porque aí tive direito a 8 dias que fala licença nojo. Eu não tive coragem, eu não queria. E ainda o pior, o carro dela ficou lá. Lembra-se que ela foi de carro e o carro estava lá. Quando eu entro no portão, quem eu olho o carro? Aí ali eu ajoelhei, ali eu chorei, chorei. Aí os professores tudo na janela, olhando, e desceram, porque eu ia voltar. Falei, não vou ficar aqui. Eu não vou aguentar. Aí todos me abraçaram e falaram, não, você vai aguentar sim. A gente precisa de você. Você é uma das diretoras que nos compreende, você compreende os alunos. Eu até alfabetizava. Na hora que eles estavam assim, porque tem muito aluno que está lá no ensino médio e não sabe nem ler e escrever direito, gente. É duro isso, você saber disso da nossa educação. E eu dava meu horário, um pouquinho, para eles. Eu ensinei. Vamos alfabetar, porque eu era alfabetizadora. Eu fui alfabetizadora de adultos. Quando teve o MOVA, eu fui. E eu tenho um amor de alfabetizar, eu amo. E aí, como eu ia abandonar tudo isso? Foi pesado. Eu não entrei naquela sala dela. Olha, passou. Tudo que precisava pegar lá, eu mandava alguém. Eu dizia, não, isso não, gente. Me respeita, mas ali não. Quando eu conheci ela, na semana, eu tenho até hoje a caixa, tá? Que veio ele, porque ela era ruiva. O cabelo dela era lindo. Era esse cabelo assim, enroladinho, mas ruiva. Era lindo o cabelo dela, lindo. Eu adorava quando ela soltava aquele cabelinho cacheado, vinha até aqui. E aí ela viu, ela falou assim, a minha cara aqui, olha o cabelinho. Não tem nada de ruivo, mas é diferente. Foi o primeiro presente de uma semana. Ela mandou. Mandou pelo correio. Ele chama Silvia. Chama Silvia. E ela gostava de sapo. Então, o que tinha na minha casa de sapo, gente, assim, era enfeite de sapo, bonequinha de sapo, só sapo. Como ela amava. Gente, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto. E ela ganhava, porque ela gostava, todo mundo dava ou uma bonequinha de sapo, ou dava qualquer coisa de sapo. Aí, até agora, aí quando eu estava em 2018, a minha filha me levou numa ONG que chama Eternamente Sou. Eu quero fazer esse comentário porque me ajudou muito. Eternamente Sou, LGBT mais 50. São para idosos, vulneráveis e tudo. Pessoas que têm história. História de violência, porque, gente, se vocês soubessem, as que mais sofrem são as trans, são mortas, são massacradas. E aí, o que acontece? Quando chega numa certa idade, o que ele não pôde oferecer para ele, tanto social como material, eles não têm nada, nem pagamento direito eles têm. E aí, essa Eternamente Sou era justamente quem projetou ela, foi para isso, para acolher, amar e respeitar, sem preconceito, sem. E hoje nós temos uma sede. Eu sou até agora, eu fui eleita, agora em novembro, como presidente. Mas eu não importo ser presidente, não é isso. O que me importa é o trabalho que nós temos lá com eles. E isso me levantou também. Porque quando minha filha me levou em 2018, foi para isso. Que ela viu que mais que eu estava um pouco mais conformada, mas eu quase não saía, eu não viajava mais, eu ficava mais assim, chorona. E aí eu me aposentei em 2018. Ia ser pior. Ia ser pior, eu dentro de casa, sem fazer nada. E aí ela me levou. Então ali eu tive uma libertação nessa sede,
o Caeternamente Sou, porque aí você vê, você tem problema, mas o outro tem mais. Quando você começa a ouvir, aí você diz assim, meu Deus, não que eu tenha que largar o meu problema, mas eu tenho que acolher que o problema dele está maior do que o meu. Porque eu socialmente, assim, graças a Deus, eu recebo a pensão dela, eu tenho a minha aposentadoria, não ganho mal. Não ganho mal, graças a Deus, eu posso falar isso, que eu não ganho mal. Eu sou de gastar. Ixi, gasta demais. Mas eu não ganho mal, juntando o meu e o dela. Fui morar em Mongaguá. Por que eu fui morar em Mongaguá? Porque nosso sonho, quando fosse aposentar, era morar numa praia. Então eu quis realizar esse sonho. Eu realizei esse sonho, inclusive, depois de 3 anos, eu mandei cremar. Depois de 3 anos que ela estava. Aí eu cremei ela e guardei até quando eu fui morar lá, aí onde eu joguei nas águas do mar. Porque ela amava. Então foi que lugar mais delicioso. Aí eu coloquei, joguei. Eu não sou infeliz porque eu vejo que eu tenho que ter uma alegria. Eu moro sozinha, eu aprendi ter essa vida solitude, porque eu entendi que era solidão e eu não tenho a solidão. Eu vivo bem. Eu moro nesse. É um kitnet, mas ele parece que é tão acolhedor para mim que quando eu abro essa porta, eu tenho a minha cachorrinha, que mesmo cega, quase não enxergando, ela chora porque sentiu falta minha e eu choro de saudade dela. E ela é minha companheira. A minha filha, por que não entra nessa história? Ela não entra porque eu sempre criei ela que ela vivesse a vida dela. Né? Então ela vive, e graças a Deus vive. Razoável, não vou dizer que é bem, porque é ela que vai ter que falar, né? Mas eu acredito que esteja bem. E ela é uma pessoa também guerreira, me ajudou muito. E quando a gente tem tudo isso dentro de uma sede, que você vê a necessidade do que você tem, e muitos não têm. A maior parte lá não tem. Eles vivem de cesta básica, aí a gente vai procurando onde que tem cesta básica, nós vamos na prefeitura, porque é um alimento para dar para eles. E fora a vida deles, que tem muita história triste. Muita história triste de pais que rejeitaram, de amigos rejeitaram, e que eles agora são idosos. Como fazer? Não é fácil. A gente quando fala assim, eu amo a minha idade. Eu não tenho vergonha, eu tenho 72 anos, eu vivo. Não vou dizer para você que falta coisas. A minha boneca, a minha vida. A minha vida falta muito, muito, muito. Mas eu estou sobrevivendo em cima disso. Né? E eu gostaria que muita gente fizesse isso. Porque a gente às vezes sofre, como eu sofri de violência, depois eu tive outra violência, não de apanhar, mas uma violência da pessoa desprezar você e você gastar, você querer. É uma violência. É uma violência porque você se machuca, dói em você. Né? E aí depois, quando você tem essa calmaria, você diz assim, será que... Aí você pergunta, será que eu mereço? Eu pedi, mas depois você pergunta, será que eu mereço? Ah, mas é muita coisa, né? Mas não, eu mereci sim. Mas, olha, foi coisas assim boas, que apagam essas coisas ruins. E eu faço questão de apagar. Hoje eu estou contando que é bom, porque muita gente às vezes vive... E eu também estou contando isso porque... a gente ouve outras histórias, sempre é homem com mulher. Nunca imagino que é duas mulheres. E eu não estou com vergonha de contar, porque pode ser que essa história vai ouvir com outra mulher que também teve outra mulher e que passou e que às vezes não tem coragem de chegar e dizer assim, olha, eu fui violentada, quando eu disse violentada, não, a violência, desculpa, a violência doméstica, e às vezes não precisa ter, porque às vezes a pessoa acha que é só bater,
mas tem a violência psicológica, a violência mental, que machuca também tanto, machuca. E eu tive os dois, porque eu ouvia às vezes coisas que eu não precisava ouvir. Nem minha mãe, que mais que me bateu eu com o chinelinho, mas ela batia, mas eu sabia que nunca me falou, olha, vai embora dessa casa, você não vale nada, você não presta. Não. Ela queria mostrar que eu apanhando dela, eu ia crescer, não piorar. E eu cresci, porque eu vi, ela me deu exemplo, minha mãe. Uma idosa, que eu tenho com muito orgulho de dizer que eu sou uma idosa, por ter passado vários momentos, e hoje eu estou só porque eu quero, e eu não me sinto mal, eu sinto bem, porque eu viajo, se eu quiser viajar, eu viajo, se eu não quiser, não viajo. Eu só não viajo muito por causa da minha filha, de 4 patas. Mas eu defino assim, por tudo que eu passei, eu sou uma guerreira. Por tudo que eu passei, eu tenho que me elogiar, porque muitos não sabem da minha história. Então, como que você vai me elogiar, dizer assim, ai, Dora, você é tão boazinha, tão bonitinha. Tão... Não, mas fica no inha. Não, eu não sou inha. Eu sou inhão. Eu sou inhão. Inhão. Pela vida que eu tive de pobreza, mas que não era. Mas a gente sonha também querer. A gente fala assim, ah, minha mãe dava tudo, pouquinho, mas dava. Mas a gente vê, ah, você queria ter mais, mas você tinha que escalar. Porque como que você vai pedir a mais se a mãe não tem? Então você se cala. Mas você gostaria de ter tido mais. Não ser rica, mas ter mais. Mas você vive, sobrevive. E vive e continua. Então, eu acho que hoje, tudo aquilo que eu já vivi, eu quero o melhor para mim. Então, eu gasto comigo. Se eu tenho um monte de coisa que às vezes nem uso. É o prazer que eu tenho. A minha filha fala assim, mãe, o que você comprou hoje? Ela vem aqui e ela fala, mãe, mas esse lugar não tem nem lugar para guardar. Qualquer dia você vai dormir fora e as coisas dentro. Apesar que não é acumuladora, eu compro. Mas só que realmente aqui é pequeno, mas eu tenho de tudo. Eu falo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Aí eu falo assim, talvez se eu não tivesse o dinheiro, talvez eu ia balançar, né? Tem. Aí eu falo, não. Agora, o meu sonho, talvez para muita gente é bobo, né? Mas para mim é meu sonho, que antes de morrer eu preciso. Você acredita que eu tenho vontade de viajar de navio? Ó, de avião já fui, porque eu já fui viajar, mas de navio, eu sempre tive um pezinho atrás, agora não, agora eu falei, eu vou. E aí encontrei umas amigas que vão. Aí nós vamos agora, acho que em março ou abril. Ainda não compramos, não. Mas eu estou sonhando, eu fico imaginando, porque sabe por quê? Quando me falaram que tem baile dia, noite, tá? Ah, menina, eu já estou me vendo lá, porque olha, eu com 72 anos, gente, eu tenho uma saúde física ótima. Eu danço a noite inteira e bebendo cerveja, viu? Olha que eu sou boa de cerveja. Nossa, eu amo cerveja. Esqueci de falar isso, mas eu adoro cerveja. Não de ficar bêbada, não, isso não. Mas eu me controlo até, mas eu gosto daquela geladinha, loirinha, geladinha. Meu Deus! Que a gente, sem conhecer, você só pensa nas coisas ruins. Não pensa nas coisas boas. Pensa, mas as coisas ruins vai mais acima do que as coisas ruins. Então eu ficava, não. Mas acho que eu não vou. Mas olha assim. Agora eu perdi tudo isso, que eu disse assim, ou você vai ou não vai. Você não disse que é guerreira? Ué, guerreiro vai atrás. Aí eu falo, agora eu vou. Com medo ou sem medo, mas eu vou. Então, tudo isso, eu acho que... E a minha idade, ela me faz fortalecer mais. Eu não fico para trás. Eu estou me fortalecendo, vivendo cada minuto, cada segundo, porque eu sei que a minha idade está mais para lá do que para cá. Está mais assim, para ir lá, lá para cima ver minha Sílvia, do que ficar aqui. Mas eu não fico pensando.
Não penso, não fico lá, eu vou morrer hoje. Aí quando eu tenho uma dor ou qualquer coisa, não penso nada na morte, não penso, eu penso em viver cada segundo, cada minuto. E eu sempre falo isso para as pessoas, gente, mais problema que nós temos, mas viva. Tira um pouquinho do melhor, que sempre tem. Tem uma coisinha ruim aqui, mas tem, viva esse melhor. E é o que eu faço. E isso eu também transmito lá com os meninos, com as meninas, né, lá da sede, porque quando a gente escuta as histórias, você tem vontade de pegar no colinho, vir aqui. Quando eu faço. Mas eu não vou pegar a vida toda no colo, porque senão ele acomoda. Ele diz assim, tá vendo a minha história? Não, eu pego aquele momento. Agora eu falo, meu querido, vai procurar caminhos novos, porque você vai conseguir. E porque a gente tem que pôr também para a pessoa, você vai conseguir. Se a gente ficar, ai meu Deus, coitado, né? Não dá, né? Quando a Silvia faleceu, em um ano eu ia todo dia 17 no cemitério. Todo dia 17, porque ela morreu dia 17. Então eu fui 17 de julho, fui o dia agosto, setembro, outubro, e fui até lá. E aí tinha uma pessoa ao lado dela. Não é pessoa, não. É um mortinho ali, né? Enterrado, vamos dizer. Só que eu vi que não tinha flor, não tinha uma cruz, não tinha nada. Aí eu falei assim, nossa, o amiguinho aqui não tem nada, né? Ou amiguinha, está do seu lado. Eu começava a conversar com a pessoa, assim, não é conversar com a pessoa, eu quero assim. Aí eu chamei um dia o jardineiro. Falei assim, você sabe quem é que está? Ele falou, não, a gente nunca sabe, a gente só sabe quando a pessoa, né, contrata, que aí a gente põe o nome e tal. Aí eu falei, então você vai fazer para mim, porque lá fazia jardinzinho, daí eles põem assim e faz o jardinzinho. Falei, você não vai pôr cruz, porque eu não sei se ele era católico ou não, eu tenho que respeitá-lo, ou respeitá-lo, porque eu ainda não sabia quem era. Aí ele fez, pôs o jardinzinho, porque aí você tem que pagar todo mês para pôr, regar, e eu pagava para essa pessoa também. Até que um dia subi na administração. Aí eu vi o número dela e eu falei, é do outro lado. Então, aí ele chamava José Maria. Tinha 80 e poucos anos e ninguém nunca foi visitá-lo. Aí eu falei, bom, eu não vou pôr o nome dele, que agora eu já sei que é mas vai ser amigo da minha Silvia. Então, aí eu levava uma coisa para um, levava para o outro. Você levava flor aqui, levava flor para... E eu conversava com os dois. Assim, não é vendo não, porque eu sou medrosa, viu, querida? Para mim, morreu. Eu amo, mas nunca quis ver ela, não. Ela era sensitiva, via. Ela falava, mas ela sabia que eu tinha medo, ela não falava, não. Aí, aí eu ficava, seu José, aqui, para você, vocês estão conversando? Vocês são um amiguinho? Aí eu falava, meu Deus, meu Deus. Aí eu pedia licença. Aí eu vou fumar. Vocês dão licença? Aí eu vou fumar, porque eu não aguento. Aí eu fumava, ficava ali horas. Agora tem que ir, porque eu saía da escola escondidinha. Mas ó, sabiam, mas eu saía escondidinha assim, porque se alguém, né, perguntasse de mim, a Dora foi em tal lugar, mas não podia falar que eu fui no cemitério, né? Aí eles faziam todos esses gostos, porque sabia que eu estava sofrendo tanto. Não, tá, pode deixar que a gente toma conta aqui. E aí, quando fez 3 anos, aí onde eu quis, teve que exumar o corpo, aí eu falei que eu ia cremar. Porque eu falei assim, enquanto eu sou viva, eu vou cuidar. Mas se eu morrer, não vou cuidar mais. O que vai ser dela? Olha só. Eu sei que ali não é mais o corpo, não é o espírito dela, não está lá, mas está o corpo. E eu respeito aquele corpo, que já foi um dia meu. Aí eu tive que despedir do seu José, porque eu não podia, né, que eu não sou responsável, né, por ele. Aí eu fiquei tão triste que eu falei assim, olha, amigo, mas ó, vocês aqui só é o corpo, mas lá em cima vocês vão continuar amigos, você vai separar só do corpo, aqui. Então eu falava assim com eles,
E era uma. Sabe quando eu falava, eu já nem chorava. Eu gostava de conversar. Você acredita que eu chegava lá? Eu dizia, vocês estão bem? Bom, isso, graças a Deus nunca responderam, né? Porque senão. Se não, menina, eu era a primeira a correr, porque eu sempre respeitei. Essa é a minha história, que é uma história que eu nunca ouvi, né? Quando eu assisto o canal, eu nunca ouvi. Sempre eu vejo assim, um divórcio, eu vejo as mulheres que sofreram muito. E eu acolho elas sem conhecê-la pessoalmente. Porque eu sei o que é você ter um amor, você ter, ou paixão que seja, e você doar aquela sua vida, aquele tempo seu, e não ser reconhecida, ser maltratada, humilhada. E eu não gosto. Mas a gente assiste porque aí você vai ver que não é só a sua história, tem outras histórias. A minha talvez é um pouco diferente devido de eu gostar de uma mulher, mas eu acredito que isso vai dar força para até as outras mulheres que são héteros, outras mulheres que são homossexuais, vai dar força para viver e não deixar isso acontecer. Tenha voz. Eu acho que tem que ter voz, não deixar que a violência toma conta. Não deu certo. Eu tenho medo que diz que vai matar. Bom, a gente não quer morrer, mas vamos tentar viver. Vai, primeiro conversa, começa a ir para psicólogos, tanto por ele, ou ela que estiver com você, ir também. Porque não adianta você sozinha também, porque tem que ter uma força, tem que ter dos dois lados. E hoje eu faço também, continuo fazendo a terapia, eu adoro meu psicólogo, é online, que eu, mais que a gente fala assim, não precisa, mas ele tem alguém para ouvir e te dá. Eles não vão te falar, você está certa, está errada, mas eles te dão vários caminhos, porque a vida é tua. Então você vai seguir aquilo que é melhor para você, que é uma orientação de vida. E eu me sinto bem. Todas as segunda-feiras eu, eu não vejo a hora de chegar para conversar. Faço hidroginástica, faço pilates, porque a vida não pode parar, não pode, nosso corpo precisa dessas atividades. Porque eu falo, eu não quero fazer nenhuma plástica, não quero pôr botox, eu não quero nada. Eu quero esse meu rosto com rugas. Mas o importante a gente é viver, querida. Sabe, vocês que vão me ouvir, eu acho assim, não deixar de sonhar. Eu vivo sonhando, até hoje. E eu realizo meu sonho, viu? Com trancos e barrancos, mas eu me sinto leve. Aí eu já vou pensando, cadê o outro sonho? Eu realizei esse, mas não vou parar. Porque se você parece que para a vida. E sonhar te dá motivação, te motiva você viver, motiva você realizar. E você está quase chegando ali, aí você tem aquele gostinho de realização, de você ter conquistado. Ai, é muito bom. E eu sou uma mulher feliz por causa disso. Sou muito feliz. Por causa desses sonhos, eu vivi cada momento. Foi emoção, tristeza, relembrar certas coisas ruins, que não é legal. Dói, sabe? Dói o coração da gente relembrar, principalmente da minha filha. Quando eu vejo que ela me ama, e ela fala, todo dia ela escreve para mim, eu te amo, e eu falo que eu também a amo. Eu vejo quando um abraço, a saudade que ela tem, eu também tenho dela. Mas, assim, eu quero dar essa mensagem para que as pessoas não esqueçam de sonhar, viver,
amar. Não precisa amar outra pessoa, mas se amar. Ter sua autoestima lá em cima. Lógico que tem dia que você não está legal. Isso acontece. Mas é você viver esse... Por quê que está acontecendo isso? O meu psicólogo fala assim, para mim, todo dia falar assim, como estou hoje? E eu mesmo responder, como eu estou hoje? Ou como você está hoje? Né? E eu falo isso para mim, todos os dias. E quando eu quero, eu converso no espelho. Coisa que eu deveria ter feito isso há uns anos atrás, eu não fiz. Mas hoje eu converso. Ali eu choro, ali eu dou risada. Porque eu sou chorona. Não sei como que eu não chorei hoje, que talvez eu esteja tão feliz. Eu estou feliz de falar da minha vida e tudo. Mas mais feliz eu estou de que, se vocês ouvirem, que tenha como... Não um exemplo, porque não é, a cada um tem a sua vida, mas que possa ajudar em algum momento. Essa brutalidade, essa violência, eu não quero mais ouvir. Mas a gente sabe que tem. Mesmo que eu não queira ouvir, eu sei que está. E a gente tem que lutar por isso, viu? Para acabar com isso. A mudar nossas leis. A mudar nossas leis, que esses homens sejam presos. Mas para isso nós temos que estar unidas. Porque não adianta uma só ir lá para lutar. Não, uma só não faz nada. Mas nós, mulheres, como nós fizemos antes, que nós conquistamos o direito da libertação, não foi só uma mulher. Teve as ideias, mas foi jogada para as mulheres e elas aceitaram e foram na luta. E nós temos também que lutar. Não ficar assim, não é na minha casa, é na casa. Mas você não sabe o que um dia pode acontecer na sua casa. Não, a gente tem que se unir. E eu aqui, graças a Deus, onde eu moro, nunca ouvi. Mas se eu ouvir, eu ligo para a polícia. Apesar que polícia, não sei se vai, mas a gente vai tentar de um jeito. Não precisa você se intrometer e ir lá bater na porta, porque... Né? Não, liga, olha, está aqui, está acontecendo, por favor, venha urgente. Porque chega de violência, chega desse massacre. Nós mulheres estamos apanhando, sendo mortas. Que isso? Antigamente falava assim, com uma mulher não se bate nem com uma flor. Hoje, não sei o que a gente fala, porque, nossa, é tanta brutalidade. E eu não queria isso para as mulheres, não. Nem para os homens também, porque tem homens também que sofrem, mas é mais mulheres. Porque nós somos, não é que a gente é frágil, mas a gente, você já reparou que nós emociona mais rápido, a gente é mais vulnerável, a gente sempre tem uma resposta de carinho, enquanto o outro é bruto, não escuta o que você fala. Então, a gente tem que estar na luta, sim. Viver cada momento mesmo. É isso que eu tenho mais para dizer. E aí, o que você achou da história de amor da Dora? Comenta aqui para eu saber e compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. E se você quiser contar a sua história do canal, já sabe, né? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Cíntia. Essa é um enredo perfeito para um filme da Netflix, a ponto de quase ser internada numa clínica pelos seus familiares por causa das mentiras do seu ex-marido. Enfim, sem spoiler, só se inscreva e já ative as notificações, porque você não pode perder a próxima história.